Vamos para mais um cafezinho? Cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Eu falo isso, mas é brincando, pessoal, porque os primeiros que eu fiz à tarde foram realmente da maldade, né? Mas assim, eu vi uma treta aí, não é uma treta, foi uma discussão meio boba sobre programação em objeto, programação orientada a objeto, quando usar, quando não usar. Vamos lá, eu acho que tem um pouco de barulho aí. Primeiro assim, programação de objeto não é metodologia, não é sobre gestão de projetos, programação de objeto é sobre design de código. Mas a programação de objetos não existe porque alguém inventou da cachola alguma coisa nova e falou assim, não, eu vou revolucionar. Gente, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Não é uma escolha de se usar. Primeiro assim, a gente tem que entender por que existe programação de objeto. Porque assim, ninguém inventou isso porque levantou um dia e falou, vou inventar algo novo. Programação de objeto, ele existe, e eu gosto muito da definição do cara do livro Trabalhando Efetivamente com Código Legado, que tá, trabalho eficaz com código legado, que está ali, que é o Michael o Feathers, o nome dele é Feathers, não sei se é Michael Feathers, mas o que ele fala? Ele fala que programação orientada a objetos é sobre fazer as partes, encapsular as partes móveis e programação funcional é sobre remover as partes móveis. Mas a gente não está numa dicotomia entre usar programação objeto e não usar programação objeto. E pior de tudo é não usar. Por quê? Vamos lá. Qual que é o pressuposto básico de qualquer programa de software? O programa mais simples de software que vai existir é o Hello World. Hello World está ali, é só você compilar ele e fazer rodar. Beleza, funciona. Legal. Qual que é a funcionalidade dele? Nenhuma. Tipo, o Hello World ele só imprime. A funcionalidade dele é só você aprender. O que acontece é que quando o seu produto, eu estou considerando o programa o seu produto. Se você está só estudando, aí beleza. Quando o seu produto começa a crescer em complexidade, você vai ter que adicionar mais funcionalidade no seu programa. Óbvio, né? Então, quando ele começa a crescer em complexidade, a complexidade vai resultar em entropia. Entropia resulta em dificuldade de compreensão. E o que acontece? Você tem mais dificuldade de manutenção. E o que isso é? Custo. Quando eu fazia faculdade lá em 2000 e cacetada, 2000 bolinha, eu lembro muito bem do professor de engenharia de software falando que 20% do gasto de desenvolvimento de software era em desenvolvimento e 80% em manutenção. Mas observe uma coisa, naquela época era muito comum você desenvolver o software e ele ter anos e anos e anos pós-desenvolvimento, porque a gente está falando de uma época pré-DevOps. Então, assim, você não tinha esse software que você entrega continuamente, entrega as a service. Você não tinha entrega as a service. Você entregava o software como um disquete. Eu vou lá, e era disquete mesmo, galera. Eu vou lá, entrego o disquete, entrego um CD. Eu já fui várias vezes entregar um CD em algum lugar, alguma empresa. Então era isso. Se nessa época 80% do software, do custo é manutenção, a gente consegue estimar quanto por cento hoje é em manutenção? E aí vamos fazer agora um exercício mental básico. E se a gente tivesse um processo de desenvolvimento de software que fosse um pouco mais custoso e fosse um pouco mais econômico em manutenção, se levando em consideração essa dos 80%, se a gente tiver gastando mais em 20 e economizando em 80, a gente está ganhando. Então, assim, se preocupar em qualidade de software, se preocupar em design de software é economia. Assim, eu sei que alguns gerentes só pensam nisso. E eu acho tudo bem, eles estão no papel dele de dono de empresa, tudo bem. Mas eles têm que entender que, assim, eles são dono de empresa de software. Você não consegue ser dono de empresa de software sem entender o básico de software. Tipo, é o básico, assim. Eu vi diversas opiniões aqui. Eu tava scrollando aqui assim, não vou nem falar do que eu vi. Mas é isso, assim, engenharia de software, ela nasce para resolver problemas. Não é a engenharia de software, ela não nasce para resolver problemas do código. Ela nasce para resolver problemas de gestão. Então, programação orientada a objeto, programação funcional não, mas programação orientada a objetos, eu creio que deve ter sido assim, olha, a complexidade está crescente, a gente precisa de encontrar formas de
reduzir a complexidade. Os processos de desenvolvimento são para reduzir a complexidade. Então, assim, se a pessoa fala que você não precisa usar, ou você pode ou não pode usar, a pessoa não está preocupada com o custo, sinceramente. Ou o projeto dela não tem complexidade a ponto de usar. Por exemplo, eu trabalho numa multinacional, né, de 30 mil funcionários, né? Imagina se não tivesse um processo bem estabelecido. Imagina se eu trabalho basicamente assim, eu trabalho no time de produto, a gente tem um time de professional service que entrega produto pro cliente. Então o cliente contrata o professional service que empacota o nosso produto e manda. Então a gente tem uma cadeia de desenvolvimento aqui. Então assim, tanto o time de professional service tem que saber quando é que tem funcionalidades novas, como é que é feita como é que é feita o desenvolvimento e o ajuste de bugs, né, do lado do produto, quanto o cliente tem que saber também, né? E a gente tem que saber assim, ó, quais são os prazos, quais são os processos que a gente tem que responder pro produto. Porque imagina assim, a gente tem produto em todos os países. Todos, quase todos, basicamente, né? Imagina se todos os clientes botassem, não, é urgente isso, é urgente isso, é urgente isso. Meu amigo, eu estaria louco aqui, louco virado na pedra, usando drogas aqui para conseguir responder. Mas não, existe um processo para quê? Tudo bem, o processo é esse. O bug, tanto que assim, a gente só responde bugs em produção que seja urgente, né? E para controlar isso, o que a gente faz? A gente faz primeiro release para um cliente, depois que passa desse cliente, a gente lança para os outros. A gente faz tipo um canary deployment, né? Desculpa, pessoal. A gente faz tipo um canary deployment, né? E com isso reduz bruscamente o número de bugs nos demais clientes. Basicamente por isso que eu respondo só um cliente, que é o que tem mais dinheiro, né? Isso não é feito porque alguém tirou da cachola um processo, porque é a maneira mais estável de se fazer, assim. Mas aí é muito comum vir a galera do Vale do Silício, né, que assim, que tem aquela mentalidade, né, que eu acho um pouco problemática demais para empresas assim, pode funcionar para empresas que você vende um produto ali que pode cair e ficar fora do ar, mas empresas de produto que são corda, por exemplo, trabalho com telecom, né, imagina energia trabalhar com move fast, break things. Imagina energia trabalhar com mova rápido e quebre coisas. Poxa, pega bem, né? Telecom trabalhar com move fast, break things. Imagina a empresa telecom falar assim, peraí, você está se movendo rápido e quer quebrar o meu sistema de billing? Tipo, billing? É complicado isso. Então, os processos de engenharia de software, né? Principalmente assim, processos em geral, eles são feitos para proteger a empresa, para proteger o negócio, né? Para proteger o cliente, para proteger o colaborador. Então a gente tem que ter cuidado assim com essas opiniões aí que tentam se mostrar acima de tudo, porque são pessoas que ou não entenderam ou não veem o contexto inteiro, né? E aí eu já tive opiniões assim, né? Quando eu trabalhava ali em consultoria, fazendo CRUD para 10 pessoas, eu tinha meio que opiniões assim, porque eu olhava o que funcionava para mim e falava assim, pô, mas isso aqui não preciso, né? E, cara, era uma opinião de lixo. Mas assim, vou voltar à orientação objeto, né? A orientação objeto, ela tá ali para melhorar a qualidade do seu software, diminuir melhorar a manutenabilidade, diminuir o número de bugs, conseguir você fazer uma interface bem feita com com seus componentes. Então, por exemplo, se você está trabalhando ali num time e sei lá, você quer dividir a tarefa, cria uma interface ali e fala assim, ó, você implementa isso aqui, implementa isso aqui. Às vezes isso é um pouco complexo, né? Já que hoje no mundo... Isso funcionava muito comigo quando eu trabalhava com IDE, né? Com IDE a gente tinha muito disso. Por exemplo, eu vou fazer o editor aqui, você vai fazer o validador. E aí a interface do validador era essa, a gente meio que dividia o trabalho, e ficava ali colaborando todo dia. Isso funcionava no fim do dia, né? Mas hoje em desenvolvimento web é um pouco diferente, é melhor quebrar por funcionalidade, a funcionalidade você acaba definindo alguns padrões arquiteturais, né? Então, assim, eu acho muito bom, mesmo se você seja gestor, entender o que é um padrão arquitetural, né? Tipo, eu até assim, eu vi aqueles
aqueles memes que eu falo que é meme, né? Aqueles memes que confundiam padrão com estilo arquitetural. E eu faço essa definição no meu livro. Padrão é quando você fala dentro do seu código. Estilo é quando eu falo do método de comunicação, né? Então, quando eu falo, o estilo arquitetural, eu tô falando de REST, PubSub, Event Driven, Kiwi. Então, isso aqui eu tô falando de estilo arquitetural, né? Não, desculpa. PubSub PubSub e Kiwi estariam dentro do meio na comunicação. O estilo arquitetural, quando eu tô falando de EAD, EDA, né? Event Driven Architecture, uma API. Então, eu estou escolhendo que não, vou fazer o meu estilo arquitetural, vai ser uma API. Só que eu começo a mesclar ele. Vai ser uma API misturada com o Event Drive, então a API vai informar outra API através de uma queue, de uma outra coisa, né? Ou vai ser um Event Sourcing, né? Que aí vai ser implementado por API. Então, quando eu falo um estilo arquitetural, eu estou me referindo a basicamente isso, né? Isso. Quando eu falo padrão arquitetural, eu estou falando dentro do meu código. Eu falo assim, olha, o meu código vai ser uma arquitetura hexagonal, ou um Clean Architecture, Clean Architecture, eu já falei aqui que eu acho, Over Engineering, ou sei lá o que eu quero fazer ali dentro do meu código. Então isso aí é quando eu falo de Clean Architecture. E TDD é outra coisa. TDD é quando eu tento trabalhar. O TDD, se você ler eu tenho uma playlist sobre TDD. Se você não viu, vê ali. Começa do 1, vai até o capítulo que eu parei, porque eu não consegui ainda fazer o roteiro, que eu tô sempre nessa, né? Quando chega no roteiro muito difícil, eu paro. Porque falta-me tempo, e hoje foi um dia muito especial, porque ontem eu fui dormir muito tarde por causa de um pôster, né? Então, você não tem muito tempo para fazer roteiro, né? Então, o TDD também. O TDD é uma forma de você entregar menos bug, entregar um software mais compreensível, né? Então, tudo é forma de adicionar valor, né? E aquele gerente que tenta lá, aquele gestor que tenta lá, não, a gente usa ou não usa, depende muito do momento, a gente tem que entregar rápido. Cara, isso aí é sinônimo de péssima gestão e eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado. Valeu!